Olá! O Google Planilhas oferece uma função que permite coletar dados que estão em outras planilhas e trazer esses dados para uma terceira planilha. Mas antes de utilizar essa função, é preciso fazer alguns ajustes. Eu criei essa planilha contendo essas 5 colunas, onde eu tenho dados relacionados à cidade, número de habitantes, quantidade de automóveis, quantidade de motos, e aqui eu vou fazer um cálculo para obter o número de veículos por habitantes. Os dados que vão preencher essas colunas de cidade até motos estão em outras planilhas. Eu vou transferir esses dados para cá por meio da função import range. Para que a função funcione, é necessário que seja feito um ajuste nas planilhas que vão interagir. Bom, antes de fazer a importação dos dados, as planilhas que vão servir como fonte precisam dar acesso a quem tiver o link. Então, eu vou selecionar essas planilhas, clicar em compartilhar e ativar aqui essa opção receber link compartilhável. Quando eu clico aqui, ele já avisa que o link foi copiado para a área de transferência e o compartilhamento de links está ativado. Isso aqui é importante para que a função import range funcione corretamente. Não precisa de mais nada, na verdade nem precisa copiar aquele link. Então eu repito o processo aqui na minha segunda planilha que servirá como fonte. E ela já está com compartilhamento de links ativado. Isso é o suficiente. Agora, eu volto para a minha planilha aqui, onde eu vou importar os dados. E nessa planilha, eu vou fazer a coleta dos dados que vão preencher as colunas. A última coluna, a coluna E, será uma coluna que executará um cálculo. Esse cálculo vai ser a soma de automóveis e motos dividido pelo número de habitantes. Eu já vou deixar essa área configurada então. Eu já vou deixar ela pronta, né, aqui. Vou fazer a soma de C2 mais D2 dividido pelo número de habitantes. Vou aproveitar aqui para estender essa dica e mostrar como resolver esses problemas quando ocorre, por exemplo, uma divisão por zero e o retorno aqui é um erro, né? Não dá para fazer a divisão por zero. Bom, quem já usa Excel sabe que existe um recurso para você resolver esses erros. Eu vou apagar aqui a função, aliás, a fórmula. E vou recomeçar novamente aqui. Eu chamo aqui a função seErro, que no caso do Google Planilha é o ifError. Então eu clico aqui, ele vai pedir que eu mostre que cálculo será feito. Então eu vou colocar aqui entre parênteses, né, a soma de C2 mais D2 dividido pelo número de habitantes. E se isso der erro, ponto vírgula, se der erro, retorne com 0. Então a sintaxe dela é bem simples. Execute isso aqui. Se isso não for possível, ou se isso der erro, mostre isso aqui. Você pode colocar qualquer coisa aqui para ser mostrado. Eu estou colocando 0, mas eu poderia deixar em branco, né? Aspas, aspas, fica em branco. Ele vai mostrar lá em branco. Ou você pode digitar que o resultado seria uma divisão por zero, né? O que você quiser colocar aqui, você põe entre aspas e vai ser mostrado caso dê algum erro. Eu vou deixar aqui 0. Olha lá, daria erro, mas aí no caso ele está preenchendo com o 0 no lugar do erro. Faço a cópia disso aqui. Está feito aí. Agora só falta trazer os dados para cá. Onde estão esses dados? Como a gente viu aqui, eu tenho duas
planilhas que servem como fonte, elas já estão abertas, já estão aqui. Uma delas é essa, que traz os dados de população. Tem outros dados aqui também, mas eu não vou precisar. Tá? Aqui eu vou usar só o de população. A outra planilha é essa, que traz aqui os dados de frotas, né, em várias cidades. Né? Então eu vou trazer para cá, primeiro, os dados relacionados às cidades. Quais cidades eu vou colocar aqui? Serão as mesmas cidades que estão nas planilhas. São essas daqui. Preciso copiar as cidades para outra planilha? Não. Aqui eu já começo a utilizar a função import range. Apertei um enter aqui, sem querer, pronto. Import range. Abro parênteses. Está aí o nome da função, import range. O que ele vai pedir em seguida? A chave da planilha. Onde está essa chave dessa planilha? Bom, primeiro, a planilha tem que estar compartilhável através de link, como a gente já viu anteriormente. A chave da planilha está no link dela, na URL, melhor dizendo. Está aqui. Depois desse D e dessa barra, tudo que está até a próxima barra é a chave da planilha. Então, essa área toda aqui, ó, com esse código, né, que vai da barra após o D até essa barra antes do edit, tudo isso aqui é a chave da planilha. Eu copiei, venho para cá e colo. Agora, antes de colar, é interessante que se coloque aspas. Essa chave tem que vir entre aspas, tá? Não esqueça disso, a chave tem que aparecer aqui entre aspas. Ponto, vírgula. E agora, quais são os dados dessa planilha, né? Essa planilha que contém essa chave, quais são os dados que eu vou querer aqui, começando nessa célula? Bom, os dados que eu quero são os dados relacionados às cidades. Então eu vou lá e confiro onde estão esses dados. Eles estão de A2 até A10. Né? Importante é verificar também qual é a página em que se encontram esses dados. Porque a página tem que aparecer antes do intervalo dos dados. Então aqui eu tenho página 1, tá aqui padrão, eu vou endereçar, né, aqui ponto, vírgula, abro aspas, tem que digitar o nome da página corretamente, página 1, tudo junto, como está lá, exclamação, e aqui o intervalo, A2 até A10, fecho aspas, tá certo? Fecho parêntese. Está feita a função import range. Bem simples. Após o nome da função e após abrir parêntese, joga aqui a chave da planilha, depois ponto, vírgula, e aí o intervalo contendo a página, né, o endereço aqui da página corretamente. E o que separa o endereço da página do intervalo é o sinal de exclamação. Feito. Vamos lá, acionar Enter. Ele está fazendo a leitura. Tá aí. Importou os dados lá da planilha que eu havia selecionado aqui a chave, né? Que eu havia utilizado como fonte para habitantes. Por que é interessante utilizar o import range? Essa é uma planilha independente. Então, se houver uma alteração aqui, essa alteração ela vai interferir nas outras planilhas. Então, se eu mudar o nome de uma dessas cidades, as outras planilhas também vão ser alteradas. Então, eu mudei aqui uma das cidades e a planilha que está relacionada a essa também sofre alteração lá. Né? Então, aqui eu posso usar dados que estão originalmente em outras planilhas. Bom, eu
Trouxe para cá o nome das cidades, mas ainda faltam os dados sobre os habitantes, né? Quantidade de habitantes de cada uma dessas cidades. Esses dados se encontram aqui. A chave é a mesma, então não preciso nem copiar essa chave novamente, que eu já tenho ela aqui na memória, já está copiada, né? Está na área de transferência. Vou novamente até a função import range. Deixa eu ver aqui se ele aumenta a fonte. Import range. Chave da planilha. Aqui eu já coloco entre aspas. É a mesma planilha. Ponto vírgula. Qual é o local onde estão os dados? Está na página 1. E os dados de habitantes estão na B2. Começando na B2 e indo até a B10. Fecho aspas, fecho parêntese. Enter. Ele está fazendo a leitura e está aí. Ele já traz aqueles dados ali, ok? Sobre os habitantes de cada uma dessas cidades que foi coletado e que está nessa planilha aqui. Agora, eu preciso aqui dos dados sobre a frota, né, de automóveis e motos. Automóveis e motos, esses dados sobre frota estão nessa planilha aqui. Planilha que contém os dados sobre a frota, sobre os veículos. Bom, então aqui já tenho outra chave, né? Essa planilha aqui é uma outra planilha, ela tem outra chave. Eu vou selecionar essa chave entre essa barra após o D e essa barra antes do edit. Copio a chave. Inicio aqui a digitação do nome da função, que é import range. Ele vai pedir a chave da planilha. Onde estão os dados, né? Ponto vírgula, abro aspas, aqui entre aspas. Onde estão os dados? Lembre-se de que tem que começar pelo nome da página. Então aqui está na página 1, também está padrão isso aqui. Mas se tivesse renomeado, teria que colocar o nome corretamente aqui da página. Então é isso aí, página 1. Exclamação, separa o nome da página do intervalo. O intervalo, então, lá, deixa eu ver onde está esse intervalo. Está em B2 até B10. Né? O intervalo aqui é B2 até B10. 2 pontos, B10. Fecho parêntese. Está feito aí, é só acionar Enter. Está fazendo ali a leitura. Pronto, está aqui. Já foi obtido os dados sobre a frota. Então, se houver alguma alteração lá na planilha, né, onde estão esses dados, essa alteração, vou mudar aqui o valor de 13, vou colocar aqui 63 mil, né, em Santa Rita, vamos ver. Olha aí, 63 mil já é atualizado aqui. Né? Então, voltando lá, se esse dado mudar, se essa informação mudar, imediatamente ela é atualizada aqui também, onde estão importados esses dados. Bom, quantidade de motos. Aqui também import range. A planilha é a mesma, né? Motos e automóveis estão na mesma planilha. Então uso a mesma chave, já está aqui na área de transferência, só colo ela. Página 1, só tenho essa página naquela planilha. Exclamação, para separar o nome da página do intervalo de dados. Onde estão as motos? Motocicleta, está na C2 até C10. Então vai da C2 até C10. Fecho aspas, fecho parêntese. Sendo feita a leitura e está aí. Já fica calculado aqui, né, a quantidade de veículos por habitantes, porque eu já coloquei aqui a fórmula para fazer o cálculo. Né? Só que aqui tem muita casa decimal. Eu vou reduzir aqui, diminuir o número de casas decimais. Vou reduzir para 3 dígitos apenas. Pronto.
Essa linha aqui sobrou, vou retirar ela, botão direito aqui em cima do número da linha, excluir linha, pronto. Retira essa linha que sobrou, está feito aí. Então aqui eu tenho uma planilha que está calculando o número de veículos por habitantes, e os dados relacionados às cidades, número de habitantes estão em uma planilha, automóveis e motos estão em outra planilha. Então, cada um desses dados aqui eles podem ser alterados de forma independente em suas respectivas planilhas, e essa planilha aqui vai fazer a junção desses dados, né, construindo essa tabela aqui com as informações que são coletadas em outras duas planilhas. E essas informações poderiam estar espalhadas em diversas planilhas e concentradas aqui. Pode ser feito também vários tipos de tabelas, né, com vários modos de processar esses dados. Aí então cada um é quem diz como vai montar a sua tabela e como vai coletar esses dados. O importante aí é ver como utilizar a função ImportRange, que está aqui, né? ImportRange, muito simples. Ela vai exigir a chave da planilha. É só saber localizar essa chave e depois onde estão os dados dentro dessa planilha aí, né, que foi trazida para cá através dessa chave. Então tá aí a dica. Essa dica também incluiu algumas outras pequenas dicas. E até a próxima. Se gostou, não esqueça de dar um curtir aí, né, dar um joinha, assine o canal se estiver interessado em mais dicas, e até a próxima.